esse pessoal começa a ganhar dinheiro muito cedo, né? Hoje você tem garoto de categoria de base ganhando 40, 50 mil reais por mês, né? Então o cara vê aquele dinheiro então tão fácil, ele fala, por que eu vou estudar, né? Já estou ganhando tanto sem estudar, então eu vou continuar desse jeito. Acho que é um pouco de desprezo da maioria, claro que há exceções honrosas e tal, mas a grande maioria não se preocupa com isso. Você está no Trip FM. Legal, pessoal, estamos de volta hoje recebendo aqui no nosso estúdio Milton Leite, a fera da transmissão esportiva do jornalismo. Eu nunca me preocupei em fazer bordão, em escrever, ficar pensando uma coisa legal e tal. Os primeiros realmente foram meio por acaso, porque todas essas expressões que eu uso, elas já eram de uso, não só meu, mas de amigos meus, né? Tem coisas aí que nem fui eu que inventei. Então, o Que Beleza, por exemplo, que é o mais famoso deles, nem é meu, né? É do Vanderlei Nogueira, que é um repórter esportivo com quem eu trabalhei muito tempo lá no rádio. E ele é que usava esse Que Beleza em tom, assim, irônico como eu uso hoje, né? Só que um dia, numa transmissão, se eu não me engano, até foi na Olimpíada de 2000, ainda na ESPN Brasil, aquilo estava tão incorporado ao meu vocabulário, nas minhas brincadeiras com os meus amigos e tal, que eu soltei numa transmissão, né? E aí depois você vai ver a repercussão, você percebe que as pessoas gostaram, as pessoas já acharam aquilo interessante, diferente. Então você fala, bom, isso aqui acho que dá para repetir, né? E ele vai ficando. E assim os outros foram surgindo também. Eu nunca criei um bordão especificamente para uma transmissão. Eles surgiram porque eles já existiam ali, de alguma forma, nas minhas rodas de amigos, de parentes, enfim. Foi tudo meio assim. O cara dá a impressão que ele fica no sofá, esse tipo de gente, né? Fica no sofá esperando você errar, né? O cara tá com um bloquinho na mão ali, quando você erra uma informação ou troca o nome de um jogador, o cara anota, vai pro Twitter e mete o pau em você, né? Então esse tipo de coisa já me incomodou mais. Ainda me incomoda, porque eu me preparo demais, as pessoas com quem eu trabalho em geral se preparam demais. Normalmente as pessoas que estão nesse meio, ainda mais na TV a cabo, que é uma coisa de muita exigência, porque o cara tá pagando por aquilo. Então a gente percebe que há uma preocupação de todo mundo de estudar, de se preparar, de ir para o jogo com o maior número de informações e tal. Então você fala, durante 2 horas e meia você acerta quase tudo. No único vacilo que você dá é o que o cara vai lá e te detona, né? Então me incomoda um pouco, mas confesso que já me incomodou muito mais. Hoje em dia eu percebo que tem muito a ver com a paixão do futebol, com o time do cara tá ganhando ou não, né? Se o time do cara perde, você é o pior narrador do mundo, você gritou o gol do outro time mais longo. Se o time dele ganha, você é sensacional, você é espetacular. Então, com o tempo você vai aprendendo a perceber esse desequilíbrio emocional do torcedor de futebol, né? Quando eu morava ainda em Jundiaí, trabalhava no jornal e na rádio lá, eu tinha muitos amigos, né, que tinham vindo para São Paulo para trabalhar em jornais aqui, sobretudo lá no Estadão, tinha um grupo muito grande lá de Jundiaí. E um deles me deu a dica um dia, né? Eu já tinha manifestado interesse de vir trabalhar em São Paulo, e aí é para progredir na carreira, porque os salários aqui são maiores, enfim, as oportunidades maiores. Aí um deles me liga um dia e fala, olha, nós temos uma chance aqui, mas é na economia, né? Não tenho nada mais do que economia. Eu falei, quer saber? Eu vou, né? Porque acho que essa foi uma marca também da minha carreira, foi assim, eu não ter preconceito com nada, em nenhum assunto, nenhuma editoria. Quando surgiu a chance na economia, que era a possibilidade de eu vir para São Paulo, eu resolvi pegar. E é óbvio que você vai se preparar, você vai começar a ler caderno de economia para aprender. Então, o que eu costumo dizer, até quando muito estudante me procura, enfim, vou falar com o pessoal de universidade, é um pouco isso, que eu acho que hoje eu tenho o ponto que eu cheguei da minha carreira, que é um ponto legal, enfim, se eu tive sucesso na minha carreira, tem um pouco a ver com essa formação que eu tive dentro da própria carreira. Quer dizer, eu não sou um cara que me formei no esporte, fiquei no esporte e só sei falar de esportes. Então eu trabalhei com um programa de variedades no rádio, em jornal eu fiz muitas outras coisas, em rádio eu fiz praticamente tudo também. Aí tive a chance de trabalhar quase 4 anos na economia do Estadão, e numa época que a economia era uma das áreas mais áridas do jornalismo, porque a gente não tinha a estabilidade econômica que a gente tem hoje. Então toda essa formação, hoje para mim, ela é fundamental para eu ser o que eu sou dentro da carreira, né? Para eu ter o desenvolvimento que eu tenho, embora hoje fixado apenas no esporte. Então eu agradeço muito as oportunidades que eu tive aí ao longo de todo esse período de carreira, mesmo fora do esporte, mesmo fora da área que eu gostava. Nós estávamos fora do ar, o sinal sai do estádio, vai para o satélite, e nesse meio do caminho alguém com uma antena parabólica captou aquele sinal. Acho que isso nem dá para fazer mais hoje em dia com sinais codificados, mas na época dava. E o cara, não sei por que estava gravando aquilo, e muito menos sei ainda por que ele botou no ar 1 ano e meio depois, né? Isso foi gravado em meio de 2007, era a época da Copa América, e só foi ao ar no começo de 2009. E, assim, não teve repercussão nenhuma. Na verdade, a repercussão muito maior é do São Paulino, né? Porque o São Paulino tem o Rogério Ceni como Deus, como mito, essa coisa toda. E quando alguém fala mal do Rogério, nossa, Deus nos acuda, né? Então, em alguns jogos, logo depois, quando eu fui ao Morumbi, entrando ali no setor de imprensa, alguém xingou, alguém reclamou, jogaram bolinha de papel e tal, mas também foi um período muito curto ali. Então, não tive problema nenhum, não aconteceu nada.
Na verdade, eu estava me referindo, não especificamente à figura do Rogério Ceni, mas a uma entrevista que ele estava dando e a gente estava esperando para entrar no ar, e tem uma entrevista dele, porque ia jogar São Paulo e Santos naquele dia. Então ele estava dando essa entrevista e eu estava ali acompanhando e não estava aguentando mais esperar. Uma hora eu soltei o tal do Rogério Ceni é chato e não sei o quê. Você estava me referindo àquele momento, àquela entrevista, e aí acharam que eu estava extrapolando. Mas você acha que ele é meio chatolino mesmo ou não? Não, eu acho que ele tem uma coisa assim meio arrogante, meio pedante, assim, mas. De se achar o mestre, né? De se achar o rei da cocada preta e tal, mas faz parte, é dele, enfim, não tenho nada com isso, até porque, como eu disse, eu não conheço o Rogério Ceni pessoalmente, eu nunca conversei mais do que 5 minutos com ele, a não ser nessa entrevista no dia que ele foi lá no programa. Então não tenho nem como. E assim, a qualidade dele como jogador, como atleta, supera qualquer outro tipo de avaliação, né? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Desde que o Galvão, na final da Copa do Mundo de 2010, anunciou para o mundo que estaria pensando na aposentadoria após a Copa de 2014 aqui no Brasil, que todo mundo se preocupa quem vai ser o sucessor, né? Mas você sabe que, na verdade, são duas coisas, né? Primeiro, a aposentadoria do Galvão, o que ele disse, na verdade, é que a Copa de 2014 deve ser a última Copa do mundo dele. Mas é óbvio que ele não vai ficar fora da Olimpíada no Rio de Janeiro, é a cidade dele, né? Então, efetivamente, até a Olimpíada ele vai. E provavelmente vai continuar depois disso narrando para a Globo, fazendo eventos especiais, enfim, acho muito pouco provável que ele pare definitivamente. Mas mesmo assim, né, se a gente for pensar nessa possibilidade de o Galvão narrar menos ou não fazer os grandes eventos e tal, dentro da Globo, o que normalmente eu ouço é que a Globo não pretende ter um Galvão Bueno, um cara para ser o Galvão Bueno, entendeu? Que isso deve ser um pouco mais diversificado, isso deve ser esparramado entre os narradores que normalmente a TV Globo utiliza. Mas é óbvio, né? Ninguém pode tapar o sol com a peneira, é óbvio que o Kleber Machado tem uma rodagem de TV Globo, o Luiz Roberto ainda também, né? Que é lá do Rio, que obviamente os colocam na frente dos demais, eu não tenho a menor dúvida disso. Imagino que o Luiz Carlos Júnior, que é lá do Rio também, no Sport TV, que também tem narrado na Globo, a gente passe a ter mais possibilidades de narrar eventos dentro da Globo. Mas não imagino que a gente vai ficar os 4 no mesmo nível de possibilidades dentro da Globo, enfim.